Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Fiz até um café para a gente conversar sobre os erros que você tem que evitar na hora de fazer concreto aparente. Eu sou o arquiteto João Martin, líder aqui da Martin Arquitetura, e há mais de 10 anos trabalho projetando e construindo com concreto aparente. Se eu falasse para vocês a quantidade de direct, de mensagem, de fotos que eu recebo lá no Instagram, de pessoas que tentaram fazer concreto aparente e não deu certo, acabaram se frustrando, vocês iriam se surpreender. Porque o concreto ele tem uma situação que as pessoas associam muito ao concreto armado normal, que é muito popular aqui no Brasil, e acham que fazer concreto aparente é a mesma coisa e acabam, infelizmente, no final do processo vendo que não é bem assim. O concreto aparente tem vários cuidados que têm que ser tomados em várias etapas para que o resultado fique bacana e evitar histórias tristes. Então, nesse vídeo, vou comentar com vocês os erros que você não pode cometer na hora de fazer concreto aparente. Então, o primeiro erro que você tem que evitar é não improvise. De maneira nenhuma, não faça concreto aparente no improviso. Concreto aparente é uma técnica construtiva que ele tem que ser pensado desde a fase de projeto. Não começa assim, durante a obra, lá no meio da obra, quem sabe a gente faz um concreto aparente aqui. Cara, a chance de dar errado é muito grande. Além do que, o concreto aparente, vou ser sincero com vocês, não é uma técnica barata. Ele tem um custo bem considerável e esse custo-benefício aumenta bastante, né? Ou seja, ele começa a ser financeiramente mais interessante se o concreto aparente está casado com a estrutura da obra, com a estrutura da casa, por exemplo. Então aí sim o concreto aparente começa a ter um custo-benefício melhor. Se ele for usado de uma forma improvisada, sem estar dentro do planejamento original da obra, o custo dele vai ser muito salgado. Então a primeira dica que eu falo, que eu gostaria de deixar para você é não improvise com concreto aparente. Segunda dica que eu quero dar para vocês é não errem na escolha da madeira. Muito comum as pessoas, agora eu vou fazer um concreto aparente, vai lá, eu preciso de uma madeira boa, bacana, acaba comprando uma madeira de lei, uma madeira cara e acaba gastando o que não precisava e o resultado não fica bacana. Então, saber escolher a madeira é muito importante. É fundamental porque é a madeira que vai dar a característica, vai dar as impressões, né, dos veios ali, impressas no concreto. Claro que o concreto aparente tem duas formas, e isso vai ser tema de um outro vídeo nosso. Ele pode ser feito com chapa lisa ou ele pode ser feito com concreto aparente ripado, que são as tábuas de madeira. Então, falando especificamente para o concreto ripado com as tábuas de madeira, e essa madeira tem que ser muito bem escolhida. E surpreendentemente é uma madeira de fácil acesso na maioria dos estados do Brasil, que é o Pinus. É uma madeira super popular, né, muito usada em formas de concreto convencional. Porém, esse Pinus, para ficar com a impressão dos veios, tem que ser plainado. Ou seja, pelo menos uma face, a face que vai ficar em contato com o concreto, tem que estar plainada para que aquilo fique muito mais evidente os veios. Então a madeira de Pinus plainada é fundamental para o concreto aparente bacana. Outro ponto, ela tem que ser bitolada, ou seja, sempre estar na mesma dimensão, para ficar no desenho das formas bem interessante. Então, se você quer ter um concreto aparente bacana, não erre na escolha da madeira. A terceira dica que eu quero dar para vocês é cuidado com o travamento. Montar a forma de concreto aparente é muito diferente de montar uma forma de concreto convencional. Por quê? No concreto convencional, o travamento é feito com as próprias barras de ferro, aquela barra que é passada de um lado para o outro, travada na gravata ali da forma, e depois, quando se desforma, aquilo ali fica cortado. Aquela barrinha de ferro que fica cortada não pode ser feita no concreto aparente, porque essa ponta de ferro, com o tempo, ela vai escorrer, vai enferrujar, vai oxidar e vai manchar todo o teu concreto. Por isso que quando se faz concreto aparente é muito comum usar as barras de ancoragem, que são os famosos parafusos. Todo mundo que já viu algum conteúdo sobre concreto aparente vê aqueles grandes parafusos que nós chamamos de barras de ancoragem, justamente para fazer o travamento por dentro
de canos de PVC que podem ser retiradas essas barras depois de concretar, justamente para evitar esses pontos de ferros aparentes que podem e com certeza irão oxidar e manchar o concreto. Então, travar bem o concreto da forma correta é fundamental. Outro ponto do travamento é que o concreto aparente a gente consegue corrigir algumas pequenas imperfeições, algumas bicheiras. Bicheiras é quando o concreto não fica bem preenchido, fica um ponto cheio de brita, que a nata do concreto não desceu, são as chamadas bicheiras. Isso a gente consegue corrigir. Mas uma coisa, e talvez a única coisa que a gente não consegue corrigir no concreto aparente, são as torturas. A forma estufar, formar uma barriga, ou a forma ficar torta. Isso não tem correção. Então o travamento tem que ser muito bem feito, extremamente reforçado, para que o concreto fique totalmente alinhado, porque não tem como consertar no reboco, o que é uma coisa muito comum nas obras, Faz um travamento mais ou menos, concreta, se fica alguma tortura, alguma barriga, vai lá que o reboco depois conserta. No concreto aparente não tem esse recurso, que ficou desformado, a forma que ficar é permanente. E não tem como corrigir, porque se a gente for lixar o concreto aparente, vai começar a aparecer as britas, Aqueles pontilhados de brita que fica horroroso, acaba totalmente com a estética do concreto aparente. Então, se você pretende fazer concreto aparente pela primeira vez, pense e trabalhe muito bem o travamento das suas formas. A quarta dica que eu quero dar para vocês é a qualidade, cuidar muito a qualidade do concreto que vai ser usado para fazer o concreto aparente. É uma coisa meio óbvia de se dizer, mas é extremamente importante. Primeira coisa, sempre utilizar concreto usinado, que é o concreto feito com um caminhão betoneira, com uma concreteira, uma usina de concreto. Esse concreto que garante a qualidade, a proporção exata de água, o tamanho do agregado correto, tudo que a gente pede, o slump, que é muito importante, a fluidez do concreto. Então sempre dê preferência para fazer com concreto usinado. Claro que se você vai fazer uma pequena peça, vai fazer um banco, vai fazer uma lareira, talvez você não consiga fazer e contratar um caminhão de concreto, mas sempre que possível dê preferência para o concreto usinado. Outro ponto do concreto é saiba qual o tamanho do agregado, usar a proporção dos agregados, saiba qual o slump correto e principalmente quais aditivos são importantes para fazer o concreto aparente. Lá no meu Instagram, @martinfazconcreto, eu falo muito sobre a composição do concreto. Então me segue lá para entender as dicas de como especificar corretamente o concreto para fazer o seu concreto aparente. E a quinta dica, então, para encerrar, é saiba que é possível dar acabamento no concreto aparente. Uma coisa que eu recebo demais lá no Instagram é pessoas que, após desformar, tiraram a ladeira, olharam para o concreto, ficaram assustadas e, meu Deus do céu, deu errado, e não saber que tem como corrigir pequenas imperfeições. Então não se assuste, calma. Concreto aparente é um processo que não acaba quando desforma. Tem um processo depois de lixação, de acabamento, de resinagem. Então fique tranquilo e procure entender a técnica completa. Já vi muitas pessoas se desesperarem, tiraram a forma, nossa, não tem correção, não ficou como eu esperava, ficou uma pequena lixeira, entram em pânico e acabam desistindo, acabam rebocando ou colocando no revestimento. O que é muito triste, porque gastou para fazer, se frustrou e ainda está gastando de novo para corrigir. Então procure entender que o concreto aparente tem acabamento e tem soluções para pequenas imperfeições. Então, pessoal, essas foram as 5 dicas de erros que você tem que evitar na hora de fazer concreto aparente. Tem outras dicas, tem outros errinhos, mas isso eu vou comentar nos próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você sentiu falta de algum erro, se é alguma coisa que você passou fazendo concreto aparente, alguma dica que você quer, coloca ali nos comentários que a gente vai conversando e ampliando esse assunto dos erros no concreto aparente. E espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!